Olá, tá começando o 196º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também, gravando de um lugar que eu não costumo gravar, tô no Airbnb, então sons diferentes, tem uma construção aqui do lado, a gente faz o que a gente pode nessa vida, né? Mas vamos que vamos. Felipe, você deu uma bela volta em São Paulo esses últimos dias, hein? Pois é, eu fiz um passeio meio inesperado em São Paulo, um convite muito de última hora de uma empresa pouco conhecida chamada Apple. Eles me convidaram para um rolezinho em São Paulo. Teve um workshop lá para criadores de conteúdo e agora acho que a gente vai falar um pouco sobre como foi, mas claro que daí eu aproveitei também, fui para São Paulo, encontrei conhecidos, vi amigos, fui em restaurantes. Deu pra fazer um fim de semana bem legal com várias coisas. Excelente, eu dei uma espiadinha lá no que você publicou, né? Na verdade do que muita gente que foi lá publicou, nosso amigo Barba foi pra lá, um abraço, o Tassos foi por lá, um abraço, a Joy foi pra lá, um abraço, né? Para conhecer produtos novos, foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso. A Apple fez um workshop aqui no Brasil, que segundo eles é o primeiro workshop desse tipo, que é voltado para criadores de conteúdo. E ele se difere um pouco do que seria uma sessão de lançamento da Apple, porque eles já convidam pessoas para conhecer produtos, não é novidade nenhuma, mas esse tipo de workshop, a ideia dele é levar a galera lá para realmente interagir com os produtos na prática, vamos dizer assim. Então você não está indo lá para ouvir a especificação que a câmera do iPhone tem 48 megapixels, que o processador isso e aquilo. Eles montam vários cenários práticos para a galera realmente poder, aqui, por exemplo, lá nós chegamos, o primeiro cenário que tinha era uma maquete de uma cidade, e aí tinham prédios grandes, tinha uns bonequinhos bem pequenininhos, e a ideia era usar ali a câmera de todos os iPhones, ver como que funciona o macro, zoom, vídeo, tinha estúdio de dança com fumaça, para testar slow motion, então... Situações reais de uso do iPhone, né? Exatamente. Uma maquete, o pessoal dançando. Pois é, bem situações reais. Filmar aqui a galera dançando do nada, sai um pessoal dançando e pulando, dando pirueta. Aí, filme em câmera lenta. Agora a gente vai mostrar pra vocês como que, né, a gravação, 4K, 120 quadros. Mas é isso, tudo na prática, até questão de airdrop, como que funciona, dicas pra melhorar ali, pra você mudar ajustes no aplicativo da câmera. Bem coisas práticas mesmo, voltado pra essa galera que cria conteúdo, poder não só melhorar seus conteúdos, como também mostrar, claro, para quem segue eles, que eles estão ali participando de uma ação e mostrando todos os últimos produtos da Apple. Então tínhamos ali toda a linha de iPhone à nossa disposição, desde o 17, o Air, o Pro, o Pro Max, o iPad Air M4, que acabou de ser lançado, então também tivemos ali uma interação com ele, AirPods Pro de terceira geração. A Apple levou, por exemplo, uma professora de japonês, e aí, em parte desse workshop, ela conversava com a gente em japonês, nós com os AirPods Pro 3, escutando ali a tradução em tempo real. Então, de novo, a ideia realmente foi fazer um recapzão de tudo que a Apple lançou nesses últimos meses e colocar a galera para testar ali na prática. Então, esse foi o primeiro workshop que eles fizeram aqui no Brasil. Eles vêm fazendo esse workshop em alguns outros lugares do mundo, segundo a própria Apple, e a ideia é que tenham cada vez mais para justamente criar essa conexão maior entre a marca e influenciadores, que a gente sabe que a Apple sempre foi uma empresa um pouco mais fechada sobre com que eles conversam, e agora parece que a ideia é abrir mais essa comunicação, esse canal de comunicação entre a Apple e os criadores de conteúdo. Muito legal. Teve MacBook Neo? Não teve um MacBook Neo, fiquei curioso, eu achei que teria, mas eu tive a oportunidade de ver porque tinha uma pessoa lá que tava com o MacBook Neo, então eu inclusive consegui mexer um pouquinho, segurar na mão, ver como que ele é. E aí? Cara, eu fiquei surpreso com algumas coisas, de novo, meu contato foi muito limitado, não consegui, né, não dá pra fazer um review, mas a primeira coisa que me surpreendeu, que ele é fino, porque eu não sei, na minha cabeça, eu associo muito fino com o MacBook Air. Não sei, eu olho as imagens de marketing, o Neo ele parece ser muito mais espesso do que o Air, por algum motivo na minha cabeça. Minha percepção vendo imagem de marketing. E na mão ele é muito fininho. Ele é um pouquinho mais grosso que o Air, mas não muito. Tipo, ele tá longe de ser igual ao MacBook Pro. Então ele é fininho, ele é bem leve também na mão. O design dele é bem consistente com outros Macs. Quando você abre ele principalmente,
a gente sabe que ele é o baratinho, entre aspas, mas ele tem a construção de um Mac, né? O corpo de alumínio, o trackpad grandão. O que você percebe nele que dá pra ver ali onde a Apple cortou custo? A maçã atrás, por exemplo, ela não tem relevo nenhum. Eles fizeram só um recorte, que deve ser a laser, não sei. Ela é mais escura, mas é alumínio também. Então ali já dá pra ver, né? Ele não tem aquela maçã que reflete. A borda da tela realmente parece a borda de um iPad, assim. É realmente a impressão de que pegaram um iPad e colaram num teclado, que é aquela borda mais grosseira, que inclusive daí esconde o notch, que daí não tem notch, a câmera tá ali no meio. Mas é um MacBook. É realmente assim, a sensação é de que você tá usando um MacBook. A tela me pareceu decente. Eu, como usuário de MacBook Pro, consigo ver a diferença, claro, que assim, o brilho dela não chega no brilho da tela de um MacBook Pro. Acho que até do Air dá pra perceber que a tela do Air ela ainda assim é um pouquinho melhor. Questão de cores também dá pra ver que eu percebia que tinha algo diferente do que eu tô acostumado. Mas assim, é muito melhor que você pegar um laptop Windows com aquela tela LCD podre, que você olha do lado e tá tudo preto. Não, é uma tela hit. É essencialmente a tela do iPad baratinho. Pra quem já teve a experiência, é uma tela muito parecida. Que é uma tela bacana, retina, tem um brilho ok. Mas claro que não é a tela mais avançada que a Apple tem. Mas em geral, assim, ó, pela brincadeira que eu fiz ali de alguns minutinhos, é leve, é relativamente fino, é um laptop com boa construção, tem uma tela ok. E, né, brincando ali, abre o aplicativo, abre outro. Abriu tudo normal. Usando, você não fala que é um Mac que tem um chip de iPhone. Então, foi legal também ter esse contato que não estava programado, mas que eu também acabei tendo contato com o MacBook Neo. E você reparou na cor? Qual que era a cor? A cor do que eu testei Você era testou, eu não lembro o nome, mas é esse que é o verde barra amarelo. Então, é É o ótimo. Ele é Citrus, verde ou né? é amarelo? Então, cara, pra mim ele parece um pouco dos dois, assim, depende muito do jeito que bate a luz nele. Ele pode ser verde, ele pode ser amarelo, mas é um verde barra amarelo meio apagado, assim, né? Porque ele tem um reflexo, mas ele não é uma cor, tipo, chamativa demais. Não chega a ser um pastel. É isso, é aquelas cores super aleatórias que a Apple faz, que de um jeito você olha, ela parece uma coisa, de outra. Eu não sei se eu teria essa cor. É uma cor que Tá, é. limão pastel. Exato, um limão pastel, uma ótima definição. Eu não sei se eu teria. Eu não consegui ver outras cores, mas acredito que, né, eu vi que ele tem. Eu sei que o Neo tem o azulzinho, o rosinha, que daí são cores mais tradicionais. Tem o prata também, que daí, né, é o silver icônico da época, ela tem outros produtos. Mas o amarelo barra verde, ele realmente chama a atenção, assim. Apesar de não ser uma cor tão gritante quanto parece ser nas imagens de marketing, ainda assim é colorido, né? Ele realmente diz que, pô, eu sou o MacBook Neo, olha aqui, né? Um computador verde, então... Mas é um Mac mais bonitinho do que eu esperava. De novo, eu não sei por que eu olhava pra ele e pensava, nossa, ele é mais grosseiro que o Air, e não, é bem parecido com o Air, na verdade. Boa. E sobre a sua visita e teste da Apple, suponho que vai ter vlog, né? Eu postei no meu Instagram um videozinho que daí lá, se alguém quiser conferir, é um vídeo de ali 1 minuto, mas mostrando como foi mais ou menos todo o workshop, desde a chegada, a parte de interagir com as câmeras, com o iPad Air. A parte do iPad Air foi bem legal, porque a Apple convidou um artista que fez algumas artes no Procreate, e o nosso dever era colorir essas artes, que fosse esperar para todo mundo pintar um desenho, mas sem pintar nada, né? Então, paciência. Daí eles tinham já as artes desses artistas, nós colorimos, e aí eles mostravam essas artes em um telão grande que espelhava toda, né, a arte na parede, aí a gente gravava essa arte com o iPhone Air. Então foi um trabalho assim bem legal de tentar integrar todos os produtos, aí depois, passa aqui o vídeo por AirDrop. Então, teve ali todo um processo, um caminho para a gente ir seguindo para contar uma historinha de como todos os produtos funcionam perfeitamente, desde o iPhone, o iPad, o Mac, os AirPods e os recursos como AirDrop, a captura dupla dos iPhones 17. Então, deu para explorar tudo isso assim bem na prática e foi bem legal, principalmente também para ter esse contato com o pessoal da Apple, né? O pessoal, a galera da Apple, alguns funcionários estavam lá para conversar com a gente, tirar dúvidas, explicar, pegar alguns feedbacks também, que eles perguntaram se nós tínhamos alguns feedbacks para eles. Então, é meio raro nós termos contato com pessoas da Apple, então quando tem, é super legal. Tá.
Pô, que legal. Bacana mesmo. Vou deixar aqui o link, claro, na descrição. Você postou uma galeriazinha, né? E o vídeo também de você lá. Você todo elegante, com seu... É um terno, um blazer, não sei essas coisas. Branco. Super legal. O link vai estar na descrição. Bacana. Tomara que seja a primeira de muitas dessas Com oportunidades, certeza. assim, que esse tipo de coisa é sempre divertida. Que venham mais. Que venham mais. Muito bem. E meio a essa sua vida ocupada, você viu o novo episódio de For All Mankind? Eu consegui ver, cheguei ontem à noite e já fui assistir For All Mankind. Boa, eu fiz a mesma coisa. Era 1 e pouco da manhã, eu tava lá vendo Sim. o episódio. E eu não trouxe meu sininho, mas finjam que eu toquei o sininho de spoilers, porque eu esqueci, ficou lá em São José. Mas a gente vai, claro, falar sobre esse quarto episódio, que, se não me engano, se chama For All Mankind, não. Se chama Open Source, né? Veio depois do episódio super bacana, que foi o Home, dessa temporada. E o Marcelo Lopes mandou pra gente um comentário que é uma rara oportunidade em que chega um follow-up que eu não gostaria de ter lido. E eu vou dizer por quê. Ele falou, uma curiosidade. Esse episódio 4 de For All Mankind foi roteirizado e produzido pela brasileira Sabrina Almeida, que trabalhou na NASA antes de migrar para a indústria da TV e virou roteirista de For All Mankind. Por que eu não gostaria de ter lido esse follow-up? Porque eu achei terrível esse episódio. E fica numa situação ruim de poder falar agora que a gente colocou um rosto, uma pessoa brasileira, ainda por cima falando, mas depois do episódio tão bacana, eu falei, cara, tá, esse foi, até agora foi o pior da temporada. Uma pena, detesto falar agora que a gente tem um pouco mais de informação sobre de onde veio, né? Mas, putz, achei bem fraquinho, uma pena. Eu também achei esse episódio arrastado, viu? Eu tava assistindo aqueles episódios que você começa a olhar pro relógio e fala, tá acabando. Então, tá acabando. 1 da manhã eu aqui vendo. Não acontecia muita coisa, não tinha nenhuma cena muito mais agitada, realmente, né? Tivemos ali a confirmação da morte do Ed Baldwin, que, né, tinha terminado ali o episódio meio que com fade, mas agora é oficial mesmo, ele se foi, não estará mais entre nós. E o episódio foi muito devagar, bem enrolado. Tivemos ali um momento em que o neto dele descobre algumas coisas que eles estão tentando automatizar Marte, querem mandar as pessoas embora. Talvez a partir disso tenha um pouco mais de ação, né? Acredito. Mas também eu pensei a mesma coisa que você quando eu li esse feedback. Eu falei, nossa, é bacana que é uma brasileira, até fui atrás, vi que ela já também ajudou a escrever outros episódios. Tô vendo aqui o episódio 4 da 4ª temporada é dela. Episódio 5 da 3ª temporada também é dela. Ela trabalha já na série faz um tempo. Parece que desde a 3ª temporada ela tá trabalhando em For All Mankind. E curioso ela ter trabalhado na NASA também. Daí foi pra indústria da TV, bem legal. Mas esse episódio... E assim, Marcelo, obrigado por ter mandado. Fiz aqui esse comentário obrigado. só pra tentar trazer aqui um pouco do meu conflito em falar, mas obrigado. Senão eu teria passado batidaço, eu não tinha me atentado a isso, então fique claro assim, né? E, bom, o episódio começa, em algum momento eles indicam na conversa que se passou um mês entre, né, a morte do Ed Baldwin e o que tá rolando agora, e tem aquele memorial que estão fazendo lá no corredor paralelo, lá das lojinhas ali, né? E foi curioso porque tem uma loja, que é a loja de... O logo é Valley Electronics. A hora que eles descem da escada, assim, eu só consigo pensar no logo do Subway, com aquele logotipo, porque as mesmas cores, o mesmo efeito é o branco com o amarelo e o verde, aquela cena super emocional, e eu pensando, nossa, é tipo o logo do Subway, mas é meio diferente aqui, né? Mas enfim, estão fazendo lá uma homenagem pra ele, né, de fim, e aí aparece uma personagem nova. E apresentaram ela do jeito que eu sempre prefiro que apresente. Que ela tá falando, o meu pai, e não sei o quê. Isso eu não sei de onde veio, por que estão falando isso e tal. Mas uma série pior teria colocado um monte de cortes e flashbacks do que aconteceu com o pai dela pra gente falar, tá, tô ligado de quem você tá falando. Não, deixaram isso lá pra frente pra gente ir tentando construir, né, da memória o que é, o que aconteceu. Eu não lembrava que esse cara tinha tido um filho, uma filha, enfim, né, na Terra e tudo mais. Lá na frente eu falei, putz, legal. Isso eu gostei. Não foi aquele jeito de plateia preguiçosa, de ter que entregar, né, com colher ali na boquinha pra sacar o que é. E tem toda a história dela, né, de estar vivendo com os fantasmas do pai dela, o Dan Stevens, né? Era Dan o nome dele? Eu acho que era assim. Não lembro. Que foi o que morreu lá depois de ter um surto psicótico em Marte. E ele tinha tido uma filha na Terra e ela agora
se juntou ao exército dos Estados Unidos e tá numa missão para também tentar ir pra Lua, na verdade, né? Que é essa galera aí que faz parte de toda a estrutura que a NASA e o resto do MI6 lá, não lembro como que chama, estão construindo, né? Danny Stevens, isso aí mesmo. Danny, enfim. E o episódio, uma parte dele é sobre a ida da Kelly também lá pra Titã, né? Junto da Sojourner, que ficou pronta, depois de estar toda empoeirada, ficou pronta em um mês. E pronto. Tá pronto, tá voando, né? E junto disso, o que regeu mesmo o episódio foi toda a história do segredo de automatizar Marte e a Leida chegando em Marte e ele descobrindo sobre esse complô de automação da extração de irídio e de tudo para mandar o povo para a Terra. E a Leida sacou pelo outro lado, né? Aquela russa que participou das temporadas tá lá junto da diretoria. Então, dos dois lados, eles vão ali se juntar forças, imagino, juntar informações, né? E vazando pra imprensa, pra CNN fake, né? E teve o complô. Foi um episódio de preparação, isso dá pra ver, né? Pra agora, agora sabemos sobre o que é a temporada. E vai começar, e teve o lançamento de Marte, que suponho que vai juntar lá com o Star City, né? Então eles estão fazendo essa passagem mesmo de bastão, né? Mas tá aí. E sempre tem a cena de espaço, né? Pra preencher a cota. Fez espaço? Check! Então era a Leida chegando lá, mostrou, né? A estação habitada, girando pra ter gravidade, e a Leida chegando ali. E que foi Marte, curtinha, né? Demais, né? Pelo menos na minha opinião. Porque eu falei, chegou a cena de espaço, aí acabou a cena de espaço. Volta isso, pra novela. Exatamente. Tem toda a parte, eles não deixaram surpresa que o governador lá de todo o lance, ele era meio corrupto, ele tem os objetivos dele, tem que responder a alguém lá na Rússia, agora a gente tá entendendo melhor o que é. Reforçou ainda mais a minha ideia de que o coreano viu que não devia e se livraram dele, tentando enquadrar ele pra uma coisa que ele não fez, estava meio óbvio também lá no comecinho. Aí o meu chute de que era o governador ficou um pouquinho mais sei lá, mais cristalino agora, né? Então teve toda essa preparação, acho, pro restinho da temporada, né? Acho que foi mesmo um episódio de preparação, porque até agora eu tava, mas o que vai rolar nessa temporada, né? Qual que vai ser o grande clímax, pra onde ela vai? E agora esse episódio, por mais morno que ele tenha sido, deixou bem claro que o ponto principal vai ser esse, a automatização ali de tudo, tirar os humanos de Marte, mandar eles de volta pra Terra, e aí o neto do Ed Baldwin vai ser provavelmente ali um dos que vai tomar a linha de frente contra tudo isso. Então, acho que agora, nos próximos episódios, a coisa deve andar um pouco mais, ter um pouco mais ali de emoção, de ação. Espero, né? Porque se for outro episódio desses, ai meu Deus do céu. E teve uma coisa só que me chamou a atenção. Eu falei, que hora que chega no finalzinho, vazou o segredo, o plano secreto de automação. As ações caíram. Eu falei, cara, nunca que as ações caíram. Eu pensei a mesma coisa. Se a empresa tivesse os planos de automatizar todo o processo e não depender de humanos pra fazer nada. Eu falei, isso aí não, é o contrário. Imagina, né? Vazou que a Uber quer se livrar dos motoristas. As ações caíram. Nunca, né? Óbvio. Não, é o oposto. É o exato oposto, né? Então agora a gente já sabe sobre o que vai ser mesmo essa temporada e todo o lance do movimento de Free Mars. E ficou a dúvida, né, se o Dev sabia o mesmo ou não desse plano. Eles estão partindo da premissa óbvia de que ele sabia. Eu tô achando que talvez não. Vai ser mais interessante se ele não souber. Vamos colocar assim. Mas como ele é pra ser tipo o Elon Musk, né? Então talvez ele tenha arquitetado secretamente e blá blá blá, né? Porque tem todo aquele o lance de que estava combinado com os sindicatos que não poderia fazer esse tipo de coisa e mesmo assim eles estão fazendo. Muito bem, este foi o 4º episódio Open Source. Mandem pra gente as impressões de vocês sobre o episódio, sobre a temporada. Marcelo, mais trivia, mesmo que a gente depois fale, putz, pode mandar pra gente. Obrigado de novo por você ter mandado pra gente. E vamos aqui trazer os follow-ups sobre os últimos episódios. E o Rafael mandou pra gente uma dica pra quem tá migrando do Windows pra Mac. Ele falou o seguinte, tem um aplicativo que adiciona o ativar clássico do Windows. Ele falou que pode simular isso agora no Mac, que ele achou engraçado, e ele mandou o link de um projetinho do GitHub, e faz tanto tempo que eu não mexo muito no Windows que eu não sei sobre o que ele está falando, pra ser sincero. Eu achei aqui, é ativar o negocinho de ativar. Isso. Ok. Como quando você não ativa o Windows, que fica com a marca d'água enorme. Ative o Windows agora. Agora se você tem saudade disso, dá pra colocar no macOS também. Excelente, gostei mais agora. Muito bom. Obrigado, Rafael. Boa. E ele é um dos contribuidores aqui do projeto. Tão bacana que ele tá ajudando a fazer
O link vai estar aqui na descrição. Abraço, Rafael. Um abraço. Isso me lembra primórdios de PC, né? Que tinha aquele bando de programinha que você baixava de piada, tipo... o porta-coaster da Coca-Cola, .exe. Você clicava 2 vezes, ele abria a gavetinha de CD, né? Porque era brincadeira de você colocar isso. Tinha um monte desses. Eu só lembro desses, né? Porque me marcou, né? Tem um pouco disso, assim, né? Essas brincadeirinhas, assim. Que falta, eu acho, hoje em dia, na internet e no mundo, né? Antes tinha... A gente se divertia um pouquinho mais com as coisas, né? Exato. Quando era seguro só baixar um exe da internet É. e abrir. E sobre o Fitness Plus que a gente vem conversando aqui, o Ezequiel França falou: na verdade, eu vejo muita gente usando esse tipo de aplicativo, mas os que já existiam. Então, o Freeletics, a própria Nike tem um, no Android, no Google tem também. Ele falou: a Apple talvez chegou tarde nessa festa, e me lembra o episódio em que o Chaves tá com a barraca de suco. O Kiko vai e abre uma do lado, toda pomposa, mas no fim dá errado. A Apple viu que todo mundo estava fazendo isso e quis fazer. E eu acho, ele segue, que só quem usa tem no Apple One. Né? Ele falou: sinto que o Fitness Plus é mais incompleto, os concorrentes fizeram um plano, tipo perder peso, ganhar massa muscular. O Fitness Plus é meio genérico e preso no iOS. É um bom ponto do Ezequiel. Realmente existem outros aplicativos também que oferecem treinos guiados. A Nike, realmente, como ele mencionou, tem um também. Então, pode ser que tudo isso contribui para que o Fitness Plus não seja tão utilizado assim quanto esses outros apps. Chegou muito depois. Essa parte de não ter um plano também, realmente, pensando por esse lado, faz sentido, porque o Fitness Plus, você abre lá, ele tem várias aulas, várias categorias, mas até hoje não tem como você criar um propósito, né? Eu quero, né, igual ele falou, para perder peso, eu quero para ter um acompanhamento específico para tal objetivo. Isso realmente ainda não tem, existem aplicativos que já seguem mais esse caminho. Então, pode ser, novamente, que a gente já comentou outras vezes, que falta um propósito maior para convencer as pessoas de que vale a pena assinar aquilo, que não é só uma coisa que você vai pagar para ficar vendo aula de dança legendada. Então, quem sabe, novamente, se a Apple juntar fitness com saúde, a coisa comece a fazer mais sentido. Mas também acho que a Apple chegou um pouco tarde e também atrás de quem ela deveria estar competindo. Isso que ele comentou desses aplicativos, por exemplo, o da Nike, eu não usei esse de fitness. Eu já usei o Nike Run Club. E se for uma coisa parecida, e o Freeletics também talvez tenha uma coisa assim, de te ajudar, mais do que ter uma aula, uma sequência de 2, 3 aulas que sigam uma mesma temática, ajudar a planejar de acordo com o objetivo que você traça. Isso é muito poderoso para o aplicativo de exercício, porque aí a impressão que dá, e é verdade, no fim das contas, mas assim, né? Eu estou usando o app como eu preciso, para o meu objetivo. E não, eu vou fazer essa aula hoje porque ela fala que é uma aula de alta intensidade cardíaca, tem 312, eu vou pegar a 65 agora, e vai ser isso, né? Então, traçar um plano um pouco maior, né? E você dizer o que é e conseguir moldar um pouquinho mais, ser um pouco mais flexível, te dá um pouco mais de sensação de controle, de ownership, diriam os gringos, sobre aquele conteúdo, né? Versus você abrir um catálogo, uma página aleatória e falar, esse aqui, vou fazer hoje, né? E essa é a impressão que eu tenho vendo como a Larissa, por exemplo, usou por pouquíssimo tempo e acabou não grudando para ela como é que faz para o esquema aí de Fitness Plus, né? E essa impressão do Ezequiel de que a Apple viu que existia isso, sim. O Fitness Plus, se você pensar, se fosse uma agência desenvolvendo uma campanha, trabalhei 20 anos em agência, né? Tive muito isso. Desenvolvendo uma campanha de comunicação, você pode desenvolver produto novo. Fitness Plus é a primeira ideia. Uma assinatura, com exercício, gravado, a produção da Apple, né? E essa analogia com Chaves é muito boa, porque era isso, o Kiko tinha... Ele era dentro do contexto ali, né? Quem mais tinha dinheiro, tinha as condições. Então, era o playboy que comprou... Todo mundo tinha na escola um que tinha o melhor caderno, a melhor caneta, o melhor estojo, a melhor régua, o melhor tudo. Mas na hora do vamos ver mesmo, traço, né? Então, essa Apple tem a produção toda, tem o estúdio que ela fez e construiu e grava. Toda essa parte... Quem faz o audiovisual do estúdio do Fitness Plus manda muito bem, né? É todo o resto que é o problema, que não sei se é o problema, se é o que falta, mas a real é que a própria impressão do Felipe é essa, do Ezequiel é essa, né? Não colou. Então, é uma pena. Bom, e isso é quase um follow-up, porque a gente discutiu aqui nas últimas semanas, mas teve um vazamento de o que a Apple fez nos bastidores para responder a quando o Grok lá do X deixou muito fácil e manteve muito fácil quando as pessoas descobriram que dava para você mandar uma foto e falar, escuta,
essa pessoa aqui de biquíni, como é que ia ficar? E ele fazia isso, geralmente com mulheres, geralmente também teve muito, geralmente não, mas teve muito caso de quem era claramente menor de idade e que o Grok estava fazendo essas imagens, e teve uma pressão enorme, falar, pô, e aí, né, pedidos de políticos, que a coisa ficou politizada rápido, e, enfim, sociedade toda civil aí também pedindo, e a impressão que dava é que a Apple não tinha feito nada, o X anunciou umas mudanças de regra, depois mudou as mudanças de regra, foi uma coisa meio confusa e passou, né? Vamos para a próxima polêmica para o pessoal brigar na internet, né? E aí agora saiu um relatório lá do pessoal do NBC News falando sobre o que aconteceu. E que a Apple agiu nos bastidores e teve alguns contatos com o X para eles fazerem as mudanças que eles fizeram e que segue até hoje, apesar de que até hoje também o pessoal do NBC também notou que dá para você gerar imagens, mas está mais difícil. Eles impuseram alguns limites, mas a Apple não ficou tão quieta, né, sobre isso quanto se pensava. Exatamente. Segundo essa reportagem da NBC News, a Apple realmente tentou ali com o X várias vezes notificar eles de que algo precisaria ser feito, que senão parece que rolou até uma ameaça de tirar o aplicativo da App Store, né? A Apple, num primeiro momento, até segurou uma atualização do aplicativo por conta dessa questão do Grok. Eles não queriam liberar o update e ameaçaram de tirar realmente o aplicativo da App Store caso eles não fizessem mudanças. Aí, diante disso, eles começaram a implementar, né? O X começou a implementar algumas mudanças no limite de geração de imagens quando se trata de pessoas reais. E, aparentemente, a Apple ficou satisfeita com essas mudanças, apesar de que, como o Marcos bem notou, ainda tem como fazer coisas questionáveis lá com o Grok, mas eles limitaram bastante de uma maneira que a Apple considerou suficiente, pelo menos, para liberar os updates dos aplicativos na App Store. É uma situação muito, muito complexa, a gente poderia ficar horas discutindo isso aqui, de como a IA, a geração de imagem, pode ser usado algo para algo terrível, coisas ruins, ainda mais tratando, né, do Grok, Elon Musk, a gente sabe que ele ama uma polêmica, mas também o que mais chama a atenção aqui falando, né, do caso Apple no meio dessa história toda, é que assim, eu fico me perguntando, ok, a Apple agiu, a Apple tentou conversar com eles, mas ao mesmo tempo, se fosse outra empresa menor, que não fosse o X, né, que não fosse o Elon Musk que estivesse ali por trás, será que eles não teriam sido ainda mais rápidos em dar um jeito de barrar essa história, né? Será que, tipo, Elon Musk, por favor, você não consegue, pelo amor de Deus, parar de Quando fazer for isso? conveniente. Quando você tiver um tempo, vai lá e dá uma arrumadinha na sua IA pra ela parar de fazer umas aberrações, né? Umas coisas criminosas. Então, assim, fizeram, né? O mínimo, mas dá pra ver que aquela história de que, tratamos todos iguais. Não é bem assim. Que bom que fizeram algo, né? Porque deixar lá também, pelo amor de Deus. Mas dá pra ver nessas horas que ainda assim, quem é muito grande, por mais que a Apple fale, todo mundo tem o tratamento igual na App Store, a gente sabe que não é bem assim, né? A impressão que eu tenho é que a Apple até parou de usar esse argumento. Porque, Sim. especialmente no processo da Epic Games, que veio os documentos e acordos com a Amazon, que sempre foi diferente, Netflix sempre foi diferente, ela parou de usar, todo mundo é igual perante a lei. Não é. E não seria mesmo, né? Porque, assim, do ponto de vista do negócio, é óbvio que a Amazon vai ter mais poder de barganha e tem muito mais importância e vale a pena da dor de cabeça do que um aplicativo menor, né? Eu vou juntar aqui com, por exemplo, saiu mais um relatório nessa última semana sobre um bando de aplicativos que são de nudificação, que o pessoal usa esse termo, né? Que você sobe uma foto, mesma coisa que faz o Grok, de jeito diferente. Você sobe uma foto de uma mulher, uma foto de uma outra mulher sem roupa e fala, troca o rosto das duas, aí faz isso e dá basicamente o mesmo resultado. A Apple tirou um monte desses apps da loja. E eles falaram que tem desses que estão aqui no relatório, esses todos aqui a gente tirou. Teve uns que a gente falou para o desenvolvedor, você tem 2 semanas para mexer, que deve ter sido basicamente o que aconteceu com o Grok. E tem uns que a gente olhou e que a gente não encontrou os problemas que justificariam qualquer coisa. Então eles vão seguir ali e beleza, né? Esses apps todos que foram removidos, se eles fossem maiores, se fosse Grok, e como foi, ia dar problema? Aposto que não. Né? Então, eu não vejo mais ela usar esse argumento, porque ela sabe que é um argumento que é totalmente furado. Já não é assim há muito tempo. Né?
Mas a semana foi uma semana especialmente desafiadora para a equipe de revisão da App Store. Teve o app lá que roubou $10 milhões em cripto. E me desculpe, pessoal de cripto, mas só vejo notícia falando que ou sobre roubo ou sobre drogas. Eu não consigo achar umas notícias do que esse pessoal fala, não, é um investimento, tá vendo? As pessoas estão ricas. Eles falam, mas não é de investimento. É verdade, não é de investimento, ele é uma moeda. Enfim, teve essa treta toda também, do app falso lá de carteira. Teve o outro lá que também, um aplicativo, foi expulso da App Store. Aí eles usaram um outro app para atualizar e virar o primeiro que tinha sido expulso, tiraram da loja também. E a Apple fala como eles tomam esse cuidado, etc. E esses exemplos aí são o contrafato disso. Né? Mas específico para o Grok, pelo menos a gente sabe que rolou alguma coisa de bastidores. Mas eu concordo 100% com você, Felipe. Se fosse um app menor, ou que não tivesse implicações muito maiores do que só tirar o app da App Store. Lembra do Facebook? Quando eles estavam lá fazendo ao navo, pagando para a criançada instalar a VPN para espiar o que eles estavam fazendo. A Apple tirou a licença de desenvolvimento do Facebook. Então, quando eles querem ter colhões, eles fazem. Mas eles sabem que se eles fossem fazer uma coisa dessa com o Grok, é porque é conservador, enfiar o Trump na história, tarifa, nunca é mais uma coisa isolada. Né? Então, eles tentaram nos bastidores mesmo. Né? Imagina o tanto de pessoas que a gente pensar, é uma questão, né, do time de App Store pensar. Deve ser uma questão que junta todos os times da Apple, né? Times legais, time de tudo quanto é área, para ver se aquela decisão faz sentido. Que é o que você falou, no fim das contas, né? O Tim Cook tá ali tentando segurar as pontas com o Trump, uma coisa é respingar na outra. Então, assim, não que dá para entender no sentido de que, pô, que ok a Apple passar a mão ali, mas dá para enxergar ao lado deles de o cuidado que eles tomam em não só excluir o X da App Store, porque senão realmente, né, o pessoal ia cair matando em cima da Apple. Mas a gente olha para esse tipo de... Principalmente se tratando de Grok, Elon Musk, é aquela coisa meio de revirar os olhos, assim, pelo menos para mim. Totalmente. E tem o processo que a XAI abriu contra a Apple, contra a OpenAI, acusando de que a Apple está prejudicando os aplicativos de IA pela parceria com a OpenAI. Mesmo não tendo nada a ver com isso. Imagina se a Apple chuta o X. Pronto, né? Esse processo está enroscadíssimo. Ele acabou semana passada, fim da semana passada, o começo do julgamento foi adiado de outubro para janeiro ou fevereiro do ano que vem. Cara. Então vai ter muita chance para fazer acordo. Que isso é uma coisa também que o Musk ele morre de medo da hora que chega no processo de discovery, de colocar documentos mesmo sigilosos. Semana passada também. Ele propôs acabar com o processo, um outro que ele abriu contra o OpenAI, porque ele não suporta o que está acontecendo lá. Né? Então, não, vamos fazer um acordo aqui. Deve ser o que vai acontecer também, né? Até janeiro do ano que vem, Deus me livre, né? Mas isso entra na jogada também, né? Ele processa para depois poder ter argumento para justificar o processo, para justificar o argumento. Então tem isso. Exato. A gente deixa esses links todos aqui, né? E vamos também falar sobre uma coisa que a gente viu nos últimos dias. A gente falou sobre o MacBook Neo agora há pouquinho e temos comentado sobre a falta dele. Na verdade, fruto de ou um sucesso maior do que ele deveria ter feito por conta de chips. O Felipe até escreveu sobre isso na semana passada. A gente viu algumas, não exatamente novidades sobre a produção, mas que a situação está se agravando, né? Aprofundando esse problema que a Apple... O problema bom que a Apple criou para ela mesma, que vendeu tanto que acabou, né? Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui a fonte, e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E aí, se você assinar o plano anual, mas acessando por meio de expressvpn.com/afonte, eles dão para você 3 meses a mais para você seguir usando depois de acabar esse 1 ano que você assinou, depois de você ter usado um mês de graça ainda por cima, para ter uma conexão mais segura. Eu, neste momento, estou no Airbnb, não conheço. Estou usando a ExpressVPN, porque eu loguei nas coisas da Gigahertz, né? Eu loguei no banco e vai saber, né? Como é que está a segurança, que dados são coletados, por quê, para onde eles vão parar, né? Então está tudo protegido, fico mais tranquilo, porque nem a ExpressVPN sabe neste momento que a gente está gravando aqui a fonte. Passando por lá, eles não armazenam esses dados, é tudo criptografado. E para streaming, se eu quiser ver uma coisa que não tem aqui no Brasil, eu vejo onde tem, escolho o servidor desse país, que certamente a ExpressVPN vai ter, que eles têm mais da metade do mundo aí com países que eles têm servidor, e assisto esse conteúdo numa boa. Ao contrário também, se eu estou viajando, estou fora do país, quero ver uma coisa que só tem aqui, sei lá, um BBB, não sei se passa no BBB lá fora, mas vocês entenderam, né? Dá para ligar a VPN e aí você assiste numa boa. Para ver como é fácil colocar no seu telefone, né? Coloca no iPhone, coloca no iPad, coloca na Apple TV, que é como eu uso muito em casa, quando eu estou lá em casa. Vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual,
você tem 3 meses de lambuja aí no fim dessa assinatura. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, aparentemente é impossível comprar, pelo menos nos Estados Unidos, um MacBook Neo em abril, o que para a Apple é um problema porque a demanda está muito alta próxima do lançamento. Até nos comerciais, ela adicionou um textinho legal. Agora, sujeito à disponibilidade, uma coisa assim, é o tem, mas acabou. Né? O Lança Mais Não Tem, que o título do primeiro episódio da ADT há quase 10 anos era Lança Mais Não Tem, que a Apple tinha esse problema, e pela escala que ela tem 10 anos depois, esse problema seguiu. Né? Porque tudo sobre esse computador está baseado num chip que já estava com a produção encerrada. Foi o jeito de otimizar esse estoque ocioso de chips. Mas, Felipe, o que a Apple vai fazer, cara? É um desafio que eles têm pela frente, ainda mais o Tim Cook, o cara das logísticas, o cara que é conhecido por pensar em tudo, por saber exatamente qual passo a Apple deve dar, os armazéns, o que eles têm guardado. Isso não foi suficiente para prever que o Neo ia esgotar, porque também acho que tem coisas que, eu não sei se, né, não dá para dizer que ninguém esperava, mas talvez ninguém achava que ia ser tão rápido que o mundo ia ficar sem memória RAM, por exemplo, né? Do nada, pá. Não temos mais memória RAM, né? Vai fazer o quê? Né? Não tem. Simplesmente não tem. Você pode ter todo o dinheiro. A Apple até saiu que a Apple reservou uma boa parte lá de produção de chip e tal. Mas assim, ainda assim tá escasso, tá em falta. E é isso. A Apple tá com uma demanda muito grande pro Neo. Ele tá vendendo igual água, principalmente lá fora, tá indo muito bem. E aí você tem a Apple já chegando no finalzinho ali dos chips A18 Pro que ela tinha guardado, tendo que analisar se ela volta a fabricar mais chip, o que ela vai fazer. A RAM também, né, obviamente, está em escassez. Juntar tudo isso, o resultado é que para comprar um MacBook Neo hoje está ficando bem difícil, principalmente lá fora. Se você tentar comprar hoje, né, até o lance de não ter mais estoque para abril, é porque se você abrir o site da Apple nos Estados Unidos e tentar comprar hoje, o prazo de entrega já é para o mês que vem. Então, se você for nas lojas lá, pelo que andam dizendo, realmente está bem difícil de encontrar em estoque. O prazo é esse, é 2, 3 semanas de prazo de entrega. E aqui o que, também, né? acabei de ver. Olha só, até aqui no Brasil tá com um prazo maior, então reforçando aí que o Neo, ele é um computador que está fazendo bastante sucesso. A Apple tem expectativas altas com o Neo. Eu até conversei um pouquinho sobre ele lá com o pessoal da Apple, que estava no dia desse workshop. Eles realmente se mostraram bem otimistas, principalmente com a questão de pessoas que estão comprando o seu primeiro Mac, a galera que está vindo com Windows. Eles falaram que eles têm uma expectativa muito alta de que pessoas que nunca tiveram um Mac tenham vontade de ter agora por causa do Neo, que é um valor mais acessível, principalmente aqui no Brasil. Então, tá fazendo sucesso, mas falta componente. E, assim, olhando para todo o mercado, a impressão que eu tenho é que não tem como resolver, né, Marcos? Porque é isso, você pode até fazer, igual a Apple fez, reservar uma quantidade de RAM e tal, mas chega uma hora que esse negócio acabou, né? A Apple não consegue materializar RAM do mais absoluto nada, né? Materializar chip do mais absoluto nada. Se a TSMC, que faz lá o chip da Apple, falar que acabou, que ela não consegue mais fazer esse chip, aí paciência, né? Daí vai ter que esperar mesmo o prazo, ver se a coisa normaliza. O que, sinceramente, olhando para toda a indústria, não parece que vai normalizar tão cedo. Tem uma galera que tá meio tipo, mas será que, né, daqui a pouco passa? Eu tô achando que isso não vai passar, não. Aí talvez, vamos ver se de repente as próximas gerações vão ficar mais caras para de repente, né, equilibrar aquela questão de preço, demanda. Aqui que o Neo ele foi feito para ser barato. Eu não acho que a Apple vai mudar o preço a essa altura, mas pode ser que numa próxima geração, ela não tem jeito, vai ter que aumentar $100 para dar uma segurada na galera, que senão a gente não vai conseguir atender toda a demanda que a gente tem. Como ela já aumentou, acabou de aumentar, né? O MacBook Air ficou mais caro, o MacBook Pro ficou mais caro, então pode ser que numa futura geração, né, em vez de 599, custe 699 lá fora. Mas no momento eu realmente acho que não tem muito que a Apple fazer, além de torcer para que essa situação se resolva, né? Assim, algumas coisas. Primeiro que eu acho que a Apple já se arrepende de não ter cobrado $100 a mais, porque teria esgotado do mesmo jeito e ela teria faturado mais. Pelo visto, não seria um impeditivo. E aqui no Brasil, eu coloquei, a primeira coisa que eu fiz, o mais 256, que seria o mais barato, na cor prata, que eu suponho que seja uma que vende muito. Só para tentar aumentar a chance de ver qual que era o maior prazo de entrega possível. Deu 2 a 3 semanas. Eu tentei na rosa, na limão pastel, na azul
512, as 4 cores, todos eles estão com essa previsão de entrega de 2 a 3 semanas. Independente do modelo que você escolha, independente do armazenamento que você escolha, isso aqui no Brasil, né? E eu coloquei lá no ADT na semana passada uma ideia, isso vai esbarrar, porque assim, no caso do MacBook Neo, falta o chip do iPhone para Apple colocar nele. Né? Nem bate tanto assim falta de memória, isso é mais para os outros, MacBook Studio... O Mac Studio, o Mac Studio. Acabei de inventar um produto novo aqui, quem sabe, né, seja o nome do MacBook novo com OLED, né? Você já preveu, o MacBook Studio. Ele vai ser grosso igual o Mac Studio, assim. Enfim, né? O Mac Mini também, aí sim é falta de componente, de memória, né? Mas nesses outros, a minha impressão é que a Apple está segurando, ela tem esse estoque, mas ela vai guardar para lançar nos próximos Macs. E não nesse de agora. Se eles esgotarem o estoque desse de agora, quando ela trocar, que a demanda vai ser maior ainda, aí não vai ter. Aí pior ainda. Né? Mas como tem essa história de que a gente vai falar sobre isso, mas que vai ser lançado para setembro, outubro, então eu não sei mais. Né? Já mudei de opinião com informações novas. Né? Mas esse específico é aquilo que a gente comentou de ter duvidado que ia vender só de 3 a 5 milhões, no fim das contas é o que a Apple conseguia produzir. E não o que ela tinha previsto para vender. É o que dava mesmo. E eu ainda vou manter que o lance é ela morder essa perda de margem grande que ela tem, porque no longo prazo vai compensar pra caramba ela ter tido um pouquinho menos de margem nessa primeira vez, o primeiro produto que a pessoa vai comprar, e ela vai seguir comprando Apple pro resto da vida. Essencialmente o que vai acontecer com muitas das pessoas que acabaram de comprar o MacBook Neo, né? Então, cara, morde-se, não vai ser prejuízo, vai ser doloroso você olhar pra Tico, olhar pra ele e falar, 8% de margem, cara, você é bem-vindo ao mundo, né? A pessoa vai assinar o Fitness Plus, não vai usar, a pessoa vai assinar o Apple One, ela vai quebrar a tela e você vai poder trocar. Fica tranquilo. Os americanos têm esse termo, no lifetime value. Né? O valor que você vai tirar ao longo da vida do cliente vai dar numa boa. Isso aí, né? Mas é uma situação difícil da gente ver a Apple, especialmente com o que você falou, né? Da ironia do Tim Cook ser o cara de produção de estoque desse tipo de cálculo. Ele foi para a Apple para fazer isso e fez muito bem. Né? Que a Apple, quando estava o Steve Jobs, ele voltou. E aí logo depois já veio o Tim Cook, era uma coisa assim, a Apple tinha meses de estoque, computador parado nas prateleiras, nas estantes, etc, e reduziu isso para dias, para ver qual que vai ser a demanda e fabricar nessa medida para não faltar, não sobrar, e você, a hora que lançar um produto novo, você ter usado o último chip no mesmo dia do antigo. Dessa vez essa conta não fechou, né? Não bateu de novo. Acho que também foram tantos fatores externos que pode ter ficado complicado prever demais o que ia acontecer. Mas eu concordo com você que a Apple deveria engolir a seco essa diferença de margem para continuar fabricando o Neo, para voltar a fabricar chip A18 Pro até lançar uma próxima geração, que eu acredito que daí para a próxima talvez eles se preparem melhor para a questão de ter mais chips A19, né, de ter mais estoque dos componentes para a próxima geração do Neo. E também o que você bem notou aqui, a Apple está chegando num público que para muitas pessoas vai ser o primeiro produto Apple. Tem gente que talvez nem iPhone usa, mas olhou pro MacBook Neo e falou, cara, esse vai ser meu próximo computador. Então, o Neo tá virando a nova porta de entrada da Apple para muita gente. E pra Apple é importante agradar esse pessoal, seja com preço, com tudo, porque depois essa pessoa vai gastar dinheiro com a Apple em outra coisa. Lá fora, o Apple One custa $19. Se a pessoa ficar um ano pagando, né, ela já pagou pra Apple mais de quase $230. Né, já compensou ali o que a Apple talvez comeu de margem do MacBook Neo, ela ganha de volta depois com serviços. Então, vale a pena para eles pensar no longo prazo em comer, né, segurar, abrir mão dessa margem neste momento para lá na frente isso retornar de uma outra forma, com essa pessoa assinando, com essa pessoa comprando um iPhone, um iPad, enfim, que seja, ou daqui para frente comprar um MacBook mais caro, né? O Neo agora já não é mais suficiente, agora eu quero o MacBook Air, que é o dobro do preço. Então, acho que esse também é o caminho. A Apple engolir essa diferença, bancar esses custos até a coisa voltar ao normal. Porque realmente um Mac a $599 é algo bem... que ninguém esperava. Eu mesmo, quando me perguntavam né, quanto você acha que vai custar o baratinho da Apple? Cara, no mínimo $700, né? E o negócio chegou a $599, $499 para estudantes. É um preço realmente surreal. Mas está sendo interessante ver como que a Apple vai lidar com isso, não só para o MacBook Neo, mas a gente vai entrar nesse assunto agora, mas para toda a linha de Macs, que parece que o impacto vai se expandir também para outros modelos, né, Marcos? Sim, saíram algumas notícias sobre isso. Primeiro, que o Mac Studio, não o MacBook Studio, esse vai demorar mais para chegar, mas o Mac Studio pode
chegar só em outubro. Isso pode ser porque até lá vai dar para construir um estoque bacana, ao invés disso acontecer ser pior do que o Neo, né? Se lançar ter 3 para vender. Porque uma coisa que o Felipe falou e a gente viu nos últimos dias é isso, né? As previsões dessa falta de componentes é que isso vai durar até a metade do ano que vem. Não vai ser rápido. A Apple tem a sorte de ter acordos um pouquinho mais de longo prazo com fornecedores, mas uma hora esse longo prazo chega. E mesmo assim ela vai ficar assim como ela já está. Né? Então vai saber se ela deu muito azar de ter feito um contrato de 2 anos a 2 anos. Aí não tem o que fazer, que ela foi renegociar agora e não tem. Né? E mesmo ela falando, pô, tinha parceiro há mais tempo. Eu falo, cara, eu sei, mas não tem. E da boa, a NVIDIA pagou mais, então não tem mesmo. Então pode muito ser esse o caso. Isso lembra muito a um Zoe, assim, meio da pandemia, que teve a falta de chips também, de processador, que faltou processador em carro, porque carro agora vai mais processador do que qualquer tipo de eletrônico, e não tinha também. Mesma coisa, normalizou, foi doloroso, as pessoas nem lembram o que aconteceu. Acho que vai ser uma coisa meio parecida, né? Porque vai ter coisas mais preocupantes e mais importantes pra gente se preocupar daqui a 5 anos, se o padrão se mantiver, né? Mas não é exatamente uma novidade, mas lá eles falavam, cara, vai levar anos pra normalizar, e levou anos pra normalizar. Então acho que essa vai ser a nova realidade. Uma boa notícia, que não sei, né? Uma notícia sobre isso, também das últimas 2 semanas pra cá, tem um monte de projeto de construção de data center que furou. O próprio Starship lá da OpenAI, com o governo, aquele blá todo que fizeram, fingiram vitória e agora talvez nem saia esse bando de data center. Pode ser que isso siga. O Facebook também ia ter o data center, acabou não vai fazer. Microsoft também teve problema para fazer data center. A intenção é muito boa. Você reserva um bando de chip para botar no computador. Aí não tem data center, vai começar a liberar um pouquinho dessas levas, eu imagino. Então pode ser que mude um pouquinho, mas pelo andar da carruagem, é perfeitamente possível que antes do ano que vem isso não se normalize. E aí saiu, né? Que o Mac Studio talvez não chegue antes de outubro, que o MacBook Pro, ele tá levemente atrasado. Foi uma coisa que o Gurman trouxe nesse último fim de semana. Também por conta aí de falta de peça para poder botar dentro, que tá faltando memória. Né? Então isso tudo tá meio colado, vai bagunçar bastante. A gente vê agora, dia 30 de abril, né? Que vai ter a divulgação do relatório fiscal da Apple para os últimos 3 meses. E ela certamente, assim como foi da vez passada, essa parte de falta de componentes vai dominar a ligação. A gente vai ver o Tim Cook e o Sabi Khan, que é o diretor de grana, acho que é ele. Os dois vão ficar sambando lá, falar vários polissílabos que não dizem nada para fingir que tá tudo bem. Não é fingir que tá tudo bem, mas para não dar resposta. Eles não dão resposta direta, né? Vai ser meio assim, mas esse vai ser o assunto de novo, né? Vamos ver como é que a Apple vai falar sem se comprometer sobre os próximos 3 meses disso, né? Vai ser interessante observar o discurso deles nas próximas reuniões com investidores, por exemplo, que eles sempre divulgam os resultados fiscais. Mas para quem quer comprar Mac novo, fica aí a notícia de que muito provavelmente os Macs novos vão atrasar bastante. A previsão, por exemplo, para o Mac Studio era que a Apple anunciaria agora na WWDC uma versão nova do Mac Studio. Já não acho que vai rolar mais com base nesse report, né? O Gurman falou que deve ficar para no mínimo outubro. Então a Apple vai jogar esses modelos lá para o final do ano mesmo, por conta dessa questão da falta de componentes. E aí você vai olhar, né, o Mac Studio, o Mac Mini atual também, bem esgotados. Né? O pessoal tá brincando que lá fora comprar Mac Mini vira um negócio impossível. A galera comemora quando acha alguma loja que tem estoque, porque tá todo mundo fazendo a limpa nos Mac Mini, principalmente para rodar aí a local, tem muita gente indo atrás disso, e a Apple também não tá conseguindo atender a toda essa demanda. E o MacBook Pro, que tem esse rumor que a Apple vai redesenhar ele com OLED, touchscreen, que vai ser uma grande nova versão, que o Gurman também falou que ele deveria chegar no final desse ano, e que agora a Apple já está mirando o lançamento ali para o início de 2027, também prevendo que vai ter falta de componente, eles vão precisar de mais tempo para ter um estoque suficiente para atender a demanda de lançamento. Esse também está com cara de que quando lançar, quem não reservar assim no primeiro minuto de venda vai ficar uns 3, 4 meses para conseguir um. Então, para quem está pensando aí em comprar, primeiro, vai atrasar, segundo, se programe para comprar na pré-venda, porque, mais uma vez, eu não acho que essa situação vai se normalizar tão cedo. Então mesmo. Vai ser interessantíssimo ver ao longo desse ano, né, o impacto disso. A gente já viu como, historicamente, Mac corresponde a basicamente a mesma coisa que iPads no faturamento global da Apple. Eles se alternam entre 8% a 10%, empata, às vezes um pouquinho mais um pouquinho mais o outro, né? Vamos ver. Tudo bem que se falta chip para Mac, falta para iPad também. Mas a gente não vê tanto histórias sobre a falta de demanda de iPad.
Talvez até por conta de uma coisa que o Felipe escreveu, que a gente vai falar aqui já, né? Talvez o problema não seja que tem chip demais, é gente de menos. Mas a gente já fala sobre isso. Uma outra coisa que a gente viu acontecer nessa semana, a gente viu alguns rumores e vazamentos já sobre o que esperar do iOS 27, e colado nisso, o pessoal do The Information reportou que a Apple empacotou menos de 200 engenheiros da equipe da Siri, da Carangueja, que tem aí centenas e centenas de engenheiros, para fazer um treinamento de múltiplas semanas sobre as melhores formas de usar IA para fazer código. É uma coisa que a gente tem visto como desenvolvedores têm usado nos últimos 3, 4 meses, especialmente os modelos de codificado melhoraram muito. A maioria que usa isso fala, cara, o que eu programo hoje, sentar para fazer, digitar aqui, if, else, é 10% do que eu faria antes. Então, tá mandando ali a IA fazer, depois mexe um pouquinho e vai fazendo isso, e todos eles que usam falam, cara, a produtividade aumenta muito, né? Tem o Felipe Lauer, um abraço para ele, acho que ele não escuta a fonte, mas ainda assim, engenheiro de machine learning, super talentoso, super gente boa, ele tem até o podcast Vida com IA, ele trabalha numa empresa aqui no Brasil chamada Enter, que está ligada a desenvolvimento de IA para litígio, é um mercado super interessante. E ele fala, cara, aqui é todo mundo usando mesmo, e a gente ainda está se acostumando com a ideia de que coisas que a gente orçaria que leva 3 meses para fazer, a gente está fazendo em uma semana. Mas é por causa disso. Não é porque eles são burros e não conseguiriam fazer, é porque fica mais rápido fazer, chegar lá, né? E a gente vê as empresas todas, a Uber que falou, né, que esgotamos em abril o orçamento que a gente tinha previsto por ano, para 2026 inteiro, do uso de IA, de token, de API, etc. O pessoal está usando muito. Talvez mais do que precisa, desperdiçando, certamente. Mas o ponto é, tá usando, e a Apple, em total contraponto a isso, tá precisando botar o pessoal sentado na frente do Cloud Code e falar, usa! Vai! Então eles vão fazer um treinamento, um bootcamp de múltiplas semanas. Eles não falaram se vai ser em parceria com alguma empresa de IA, uma OpenAI, um Google, né, já que eles vão usar lá o Gemini para fazer a carangueja, se vai ser na Apple, se não vai. Mas que isso está acontecendo para tentar agilizar, que tem pedaços da Apple que está usando. Mas muita gente, específico o pessoal da carangueja, por algum motivo, a Apple quer que use, o que é muito curioso, né? Exatamente, muito curioso ver tudo isso acontecendo. E vamos ver o que vai rolar agora, né, com o WWDC chegando, se realmente teremos grandes novidades sobre essa questão de inteligência artificial, que a Apple tá devendo muito. Mas quando eu vi esse report, eu também achei super engraçado a Apple ter mandado essa galera para tipo, ó, vai lá, vai fazer um intensivão, porque tá chegando a hora da gente mostrar que algo vai acontecer. Inclusive, nesse workshop da Apple, na hora que eles foram falar de Apple Intelligence, teve até um dos funcionários que falou, e a WWDC tá chegando com novidades, hein? Eu fiquei tipo, será mesmo? Será que vai ter novidade? Eu espero que tenha, né? Mas eu não falei nada, mas ficamos na torcida. Porém, que curioso ver essa movimentação da Apple mandando essa galera para um bootcamp, um intensivão de IA. E só pelo que diz na matéria, eles não falam especificamente sobre isso, mas a impressão que dá, mesmo porque, assim, sinceramente, o iOS 27 tá pronto. Né? O primeiro beta, né, o que vai sair, o que vai ser anunciado, tá pronto. Eles estão lá só tentando enfiar o máximo possível nessa primeira versão. Né? Então não é botar o pessoal em abril, múltiplas semanas para aprender a usar IA para colocar IA na carangueja, não é isso. Exato. Coisas internas. Processos para acelerar, agilizar a evolução internamente. Pode ser com que o que eles aprendam ali vire algum produto mais para frente? Óbvio, né? Você primeiro aprende, domina, usa e te dá ideias novas. Mas não é para ensinar o pessoal a colocar a IA na carangueja. Não é isso. Né? É um passo para trás, da porta para dentro, por enquanto. Né? Aí eu não consigo deixar de pensar, cara, faz o quê? 2 anos que ela anunciou um bando de coisa de IA e agora o pessoal vai aprender a usar lá dentro. Que situação kafkaesca que tá vivendo esse momento, né? Assim, isso já deveria ter rolado 2 anos atrás, né? Esse tipo de ação de intensivão. E a gente só fica na expectativa de que realmente todo esse aprendizado, como você falou, o iOS 27 já tá pronto. Muito provavelmente, né, tudo que vamos ver já tá lá quase empacotado, pronto. Então, não é para isso que a Apple tá mandando a galera fazer esse intensivão. Mas já faz um tempo que eles deveriam estar fazendo esse tipo de ação ali dentro para promover o uso de IA. A gente vê pelos outros reports, né, de vazamentos internos, o que acontece lá na Apple, que internamente as equipes, né, o pessoal de liderança da Apple sempre teve muita resistência em acreditar que a IA pode servir para as coisas. Né? O pessoal sempre teve muita resistência em deixar os funcionários da Apple usarem IA no trabalho, deixar eles entenderem mais sobre IA. A Apple mesmo no começo parecia não acreditar muito que a IA ia ser um negócio que ia para frente, que faria sentido eles terem uma IA própria,
E o resultado é o que a gente Federighi, tá né? vendo. Exato. Teve toda aquela história dele sobre como ele enxergava IA, que ele também não queria chatbot. E no fim das contas, tá aí. As pessoas querem, as pessoas usam todo dia. E a Apple nessa de, a gente não sabe se acredita, não ficou pra trás. Agora, como o Marcos também bem notou, isso que é interno depois acaba influenciando nos produtos, porque a Apple mesmo hoje ela tem chatbots internos que ela resolveu depois de muito tempo começar a testar chatbots Uhum. internos, porque ela percebe que não tem uma demanda grande para isso e agora, segundo rumores, também a gente deve finalmente ver um chatbot disponível no iOS 27. Então, que esse aprendizado sirva de muitas coisas para o pessoal lá dentro da Apple, que depois vire produtos. Mas é isso, é até como tragicômico ver esse tipo de notícia que você fala, pô, isso já deveria estar acontecendo faz tempo, né? Esse tipo de Uhum. treinamento. O Federighi foi engraçado. A matéria foi basicamente assim. Depois de 6 meses, o Federighi... Ô, pessoal, você já viu esse chat GPT aí? Fala, cara, sim! A gente tá falando faz meses disso. Tudo muito estranho sobre essa história. E uma coisa que o Gurman reportou no fim de semana é que vai mesmo ter um design novo da interação da carangueja com o IA no sistema e que a estética dele vai ser essa do convite da WWDC. Então essas aberrações cromáticas, o brilho que é um pouco meio azulado, meio verde, meio vermelho Parece nos a cantos. própria lanterna da Dynamic Islands, né? Sim, exato. E a minha teoria, com base em nada, é que, primeiro, esse negócio da lanterna parece que foi um projeto individual de alguém, que resolveu fazer e fez, ficou bonito, foi lá, mostrou, provou e pá, e virou a lanterna. Que loucura se isso virar o jeito que a carangueja vai ser percebida e vista daqui pra frente, porque alguém lá atrás falou, putz, acho que começou a brincar com isso e deu certo. É muito legal esse, né? E outra coisa, é lindo. Esse efeito, pelo menos estático, no Apple Park, e tem uma animaçãozinha lá que o Greg Joswiak postou no Twitter, é super bonito. Né? E vai ser na Dynamic Island, que todo o foco, a carangueja vai morar ali, a Dynamic Island vai ser a casinha da IA da Apple. Então vai ter tudo ali, vai ter o ESC, vai ter o chat, ele já tinha falado sobre isso, mas aparentemente, no ano em que a gente finalmente se deu por vencido, falou, cara, o convite é só o convite. Aparentemente não, o convite até é mesmo um teaserzinho da parte gráfica do que a gente pode esperar do iOS 27, né? Eu só espero que dessa vez a carangueja funcione, porque se não funcionar vai ser outra interface jogada no lixo, né? Porque a Apple fez toda aquela coisa a carangueja coloridinha em volta, que faz barulhinho quando você acera. Mostrou isso em todos os anúncios de iPhone até hoje, quando tem Que é algum super comercial, bonito. mostra. É bonito, exato. Mas, pô, também, né? Queimar a marca carangueja. Daí falaram, vamos fazer o rebrand, Apple Intelligence, olha como é colorido, olha como é bonito. Aí queimaram isso também, que as pessoas já associaram isso com um negócio que não funciona. Agora vai vir uma nova interface. Eu espero que essa funcione, né? Porque realmente a ideia é bem legal de usar mais a Dynamic Island também, né? Tudo indica que vai abrir ali o pop-up, vai ter essas animaçõezinhas assim de brilho, que eu também acho bem bonito. Mas dessa vez tem que funcionar, porque, né, só animação a gente já viu que não sustenta muita coisa. Na hora tem um hype incrível, né? O pessoal, quando viu o arco-íris lá, amou. Mas agora todo mundo já sabe que. Ué, mas só mudou isso? Eu lembro do pessoal perguntando quando saiu o iOS 18.1, que foi o primeiro com a Pointer, a pessoa, tá, mas é só isso? Ela realmente não ficou mais inteligente? Não, essa parte vai vir depois, que a gente tá esperando depois até agora, né? Então, In the coming year. exato, in the coming year. Então, tomara, eu quero muito, muito acreditar que o primeiro beta do 27 na WWDC já vai ter alguma coisa. Porque, pô, se eles mostrarem coisas que, de novo, vai vir no 27.4, aí eu largo mão. Aí não tem como. Sim. Não, e nem, assim, baseado no histórico recente, seria muita burrice querer falar que qualquer coisa vai chegar e cravar uma data ou um 27 ponto qualquer coisa. Porque é óbvio que vai atrasar. Então o que a gente deve ver vai ser coisas que eles sabem que deram um jeito de enfiar nesse primeiro beta para o mundo falar, tá aí, usa agora esse negócio. E aí vê o resto. Eu acho que vai ser bem por aí, porque a Apple é ruim de estimar quanto tempo vai levar para fazer qualquer coisa de IA, então eu espero que eles tenham aprendido essa lição, mas eles também vão ter que, não tem que fazer nada, eu sei, mas vão ter que enfiar qualquer coisa para mostrar, ó, tá aqui, chegou. Testa, usa, é isso aqui que a gente quer fazer. Ainda é beta, vai ter tag de beta em tudo quanto é lugar, certeza, né? A Larissa ontem configurou, de ontem para hoje, um iPhone novo, eu tava vendo as telas de configuração, tava lá, né? Notificações, é beta. Resumo não sei o que lá, é beta. Então, vai ser assim. Né? Mas põe na mão do povo. Né? Assim, a gente já tá acostumado que pode cometer erros, né? Então, vai lá, né? Enfim, a gente pode esperar isso. Tem uma coisa rapidinha que pintou, que né, o Grama falou no fim de semana também, que vai ter um desfazer e um refazer enquanto a gente tenta fazer um malabarismo lá para ajustar o widget.
tamanho que isso é meio chato de mexer mesmo, e chato de fazer, desenvolver, tenho certeza. Não é um problema fácil de resolver, como eu brinco geralmente. No caso, é isso mesmo, né? Mas o foco vai ser mesmo essas coisas de IA que a gente pode ver. E eu quero finalizar aqui o episódio de hoje trazendo alguns textos, um vazamento grande que você fez lá no Macworld, e 2 textos também de opinião que eu achei muito bacanas. Eu quero começar com o que o título eu adorei, que é assim: o Galaxy S23 Ultra é melhor do que o iPhone. Aqui está, porque mesmo assim ele não vai conseguir vencer. Felipe, por que é isso? Eu trouxe uma análise, né, da minha experiência com o S26 Ultra, que eu venho testando já faz um mês que ele foi lançado, que a Samsung mandou uma unidade para eu testar, eu ainda sigo com ele. Eu gosto muito desse aparelho, até falo ali no review que ele tem recursos que eu acho muito interessante, que eu gostaria de ter no iPhone. O negócio da tela de privacidade é algo que entrou no meu dia a dia, que eu realmente me vejo usando. Tô na fila do mercado e quero ler uma mensagem, quero abrir o app do banco. Pô, liga a tela de privacidade, o negócio esconde, vejo, faço o que eu tenho que fazer, depois desligo e sigo minha vida. Eu tô achando incrível. Questão de bateria também, eu tô gostando bastante da bateria, as câmeras também são muito boas, em alguns cenários até conseguem bater ali as câmeras do iPhone, mas o ponto do texto ali para Macworld é focado no porquê que o iPhone ainda é o meu telefone principal. Porque surge essa pergunta toda vez que eu tô, né, testando um telefone diferente, um telefone Android principal, eu falo, pô, tá, mas você tá gostando, mas e aí? Você não vai trocar o seu, né? Você vai continuar com o iPhone? E eu vou continuar com o iPhone, tem vários motivos, e o principal que eu trago ali, que eu explico nessa matéria, é a questão de ecossistema, né? Que isso ainda funciona muito bem. Por mais que às vezes tenha alguns problemas, a gente sabe que, né, o sistema, principalmente o 26, ele não está tão polido assim quanto outras versões já foram, mas o ecossistema da Apple ainda funciona muito bem quando você tem tudo junto, né? A questão do AirDrop, eu mesmo hoje eu gravo meus vídeos, aí eu preciso editar no Mac. Cara, passa por AirDrop, o vídeo já tá no Mac, daí eu edito no Final Cut, aí depois eu já volto o vídeo finalizado por AirDrop pro iPhone, uso lá o iPhone Mirroring para às vezes editar alguma coisa usando a tela do iPhone, só que na tela do Mac, o copiar e colar, o handoff, até o próprio iCloud também acaba sendo bastante conveniente, que eu sinto que no Android não é que não tem ecossistema, a Samsung mesmo tem, né? Eu tô com o fone da Samsung que eles me mandaram também, muito bom inclusive, a última geração dos earbuds deles, mas é isso, né? A Samsung também não tem um sistema operacional desktop. Aí se você tem um laptop, por mais que seja da Samsung, mas tem um laptop Windows, às vezes você tem que instalar alguma outra coisa para funcionar, um recurso que da Apple, você logou no seu iCloud e pronto, tá tudo funcionando. Então, o ponto central do artigo é esse, que por mais que tenham fabricantes fazendo coisas muito legais, e às vezes até mais ousadas do que a Apple anda fazendo, né? De novo, a tela de privacidade eu acho um recurso super bacana. A Apple ainda sabe amarrar todas as pontas, né? Desde o hardware, o software, os serviços que ela oferece, a questão do ecossistema de aplicativos também, que eu gosto muito de apps que estão disponíveis para iOS que não existem para Android, ou que a versão de Android não funciona tão bem, porque a gente sabe que Android, o desenvolvedor tem que testar em 50 mil aparelhos diferentes, é impossível garantir que vai funcionar bem em todos, né? iPhone tem 3, 4 novos modelos todo ano, então é um número muito mais enxuto, fica mais fácil de polir o aplicativo. Então tudo isso ainda me faz com que eu escolha o iPhone como meu telefone principal, mas eu tenho usado muito o S26 Ultra, eu tenho saído com 2 telefones, basicamente. Eu acho que eu vivo o sonho de algumas pessoas que gostam dos 2 telefones. Eu ando com o iPhone no bolso, o S26 Ultra no outro. E aí tem hora que dá vontade de usar um, tem hora que dá vontade de usar o outro. E é super legal ter essa oportunidade de ter os dois, porque, né, eu sei que, né, não é pra todo mundo ter 2 telefones, né, porque eles são super caros. No mundo ideal, né, todo mundo teria os 2, se quisesse. Mas tá aí, né, essa análise mostrando todos os pontos positivos que o S26 Ultra tem, mas que eu ainda acredito que o ecossistema da Apple se sobressaia no fim das contas. Tem uma coisa que você comentou que a minha impressão é que do mundo Android a Samsung é que mais tem um ecossistema melhor consolidado, e assim, o que é irônico porque ele é do Google, e o Google tem também, mas ele brinca mais nos Estados Unidos, né? Os telefones, tablet, produto que ele nem passa da fronteira ali, né? Então, para quem mora lá, é claro que a análise vai ser diferente, mas a Samsung, ela é a marca dominante de Android no mundo, né? Eu sei que as chinesas tem a Honor, tem a Oppo, tem a Vivo, tem a Xiaomi, elas mandam muito bem, especialmente por lá, mas para o grande público a impressão que eu tenho, pelo menos, é que a Samsung ainda dá uma boa dominada. Então, no fim das contas, a briga é Apple e Samsung, né? Mas ainda assim, essa parte de ecossistema ela é desafiadora, porque é isso que você comentou. O próprio dev de um telefone da Samsung, ele próprio tem que fazer de 26 telefones por ano.
né? Que a Samsung ela faz spam de tipo de produto, é a estratégia dela. Cada produto é para uma faixa de preço, é para um país, é para um tipo de usuário. Ao contrário, e você falou, a Apple lança 4 por ano. Já é uma mudança grande por conta da Samsung. Porque não era assim. Era o iPhone do ano. Aí 2 tamanhos. Aí hoje são 4. Fora o quinto, que sai do calendário diferente. Ela vai começar a distribuir isso para ser metade em outubro, metade em fevereiro, sei lá que dá. Então ela está mudando. Isso é 100% impacto ali da Samsung. O lance da tela de privacidade. A gente já falou sobre isso aqui. Ainda acho que vai ser... Eu vou ser maldoso agora, mas vocês vão me entender, tá? É o raro gimmick que a Samsung consegue fazer colar. Porque muito telefone que ela lança, ela tem umas ideias super bacanas. Tecnologias legais, que ninguém dá a mínima. Tem até hoje o lance do scroll com os olhos, você bota o olho para baixo na tela, vai scrollando para cima também, que hoje você inclinar o telefone. Tem coisas que eu nem vou lembrar, que são, cara, até são carregamento ideias, reverso, por exemplo. Isso, ótimo exemplo. E eu tenho certeza que alguém vai falar, eu uso todo dia, cara, que bom. Mas as pessoas não. O grande, no geral, né? Não sabe nem que tem. Né? Então, esse lance da tela, primeiro, é uma coisa que ela é, vou ser bem óbvio aqui, visual, né? Você bate o olho e você entende o que é, qual que é o benefício. Foi meio chato de ligar e desligar, mas acho que isso é uma coisa de ajuste de sistema e já não estou acostumado a mexer com Android mesmo, então talvez para quem mora no Android fique mais fácil, mas o benefício é muito palpável, né? Versus outras coisas que é um pouquinho mais difícil. Né? Mas eu acho que esse ponto de, por exemplo, bateria, outra coisa também, né? A câmera, a gente já viu a Samsung passar tem um lugar da Lua, né, que foi meio icônico aí de muito pós-processamento e do outro lado a Apple também sofre de pós-processamento com as fotos fritas que a gente sempre comenta que é assim, melhorou um pouquinho, mas ainda precisa melhorar mais, né. O meu ponto é assim, todo mundo tem um ponto fraco nessa parte da câmera, e a Samsung sempre se apoiou mesmo, né? O telefone nas costas é pra assustar quem tem tripofobia, né? De tanto buraco ali atrás que é meio estranho, né? Vai pra um outro lado, né? Mas o lance da bateria é curioso. A gente não vê muito falar sobre memória RAM, né? Sim, memória RAM e megapixelagem. A câmera tem 200 megapixels. É um grande número só agora. Memória também tem 256 de RAM no telefone. Fala, jura? É porque tem o que precisa, né? Sempre falou sobre esse ponto aqui. E o que eu fico curioso é sobre a canetinha, a stylus. Né? Isso é uma coisa que entraria, se viesse no iPhone, se entraria mais no... Ia ter todo mundo, gente, se você viu uma caneta, eles isso foi dito há 20 anos. Beleza, né? Essa discussão já aconteceu. Quem tá chegando agora, bem-vindo! Volta no tempo que a gente já falou sobre isso. Mas se tivesse a caneta, eu fico curioso para saber o quanto isso ia pegar, o quanto ia motivar outras fabricantes a também passarem a incluir. Né? O fato de ter a caneta no S26, eu não sei se move a agulha, sei lá, o traço, se move o mercado, né? Então eu ficaria curioso para saber como é que vai ser. E a sua conclusão é boa, né? É tentador, mas não. Tô bem aqui no mundo do iPhone e vou seguir aqui. Exatamente. Boa. E uma outra matéria que você publicou é sobre como o título diz. Vamos lá, né? Vamos encarar. A Apple ainda não entende profissionais que usam o iPad. É um bom jeito de traduzir o que você escreveu? É um bom jeito, né? A Apple ainda não entende os pros de iPad. Então, a galera que realmente fala, pô, eu quero usar o iPad com o meu computador, eu sou um profissional, eu quero trabalhar com o iPad. Porque eu mesmo, eu gosto de ser meio sadomasoquista, eu gosto de me torturar, né? Uma vez por ano eu falo, eu vou trabalhar com o meu iPad, né? Vamos ver como é trabalhar com o iPad, vamos ver o que a Apple melhorou de um ano para outro, de um iPad OS para o outro, deixa eu me torturar um pouquinho. E assim, falando por mim, eu percebo melhorias toda vez que a Apple muda alguma coisa, mexe. Você fala, tá, melhorou aqui. Mas tem tantos gargalos, tantas pequenas coisinhas que aí você começa no dia a dia e fala, ainda não chegou lá, né? Então esse ano mesmo aconteceu, primeiro eu troquei de iPad, eu peguei o iPad Pro com chip M4, então isso, né, já era um motivo para dar uma chance, né, ver se mudou alguma coisa. A Apple lançou o Creator Studio com grandes updates para o Final Cut Pro de iPad, trouxe o Pixelmator Pro para o iPad, que é um aplicativo que eu uso muito no Mac, e eu falei, tá, vamos lá, vamos começar a usar. Aí peguei o Final Cut. O Final Cut de iPad é uma versão mobile, assim, do Final Cut, porque você pega o Logic, por exemplo, eu já vi que o Logic do iPad ele é bem mais completo, bem mais páreo com a versão do Mac, isso é muito bacana. Uhum. O Pixelmator Pro também, tudo que você faz no Mac, você consegue fazer no Pixelmator Pro de iPad, muito legal. Final Cut não, é um outro aplicativo que tem nome de Final Cut, tanto que você não consegue começar um projeto no Mac e levar ele para o iPad, o contrário dá, você consegue começar no iPad terminar no Mac, mas você não consegue fazer o caminho inverso. Tipo, tem um Mac em casa desktop e o meu laptop é o iPad. Problema seu, não tem como
fazer essa migração. E até como o iPadOS é todo sandboxed, né, que os aplicativos rodam, né, numa caixinha de areia, que ficam presos ali dentro, justamente por questão de segurança, o jeito que o aplicativo lida com os projetos é muito diferente, fica tudo preso ali dentro do aplicativo de iPad, você até consegue mandar para um armazenamento externo, mas não é igual ao do Mac, por exemplo, aqui. O meu Final Cut, toda a biblioteca é em SSD externo, né? Porque vídeo consome muito espaço, então eu edito tudo em SSD externo. E é super fácil fazer isso no Mac. No iPad você tem que dar a volta, é muito mais complicado. No fim das contas, até dá para fazer algumas coisas que você faz no Mac e no iPad. Mas são caminhos mais longos, exige uma adaptação maior, que aí você pensa, pô, se o Mac já funciona para mim, se esse workflow já é rápido e funciona, por que eu, né, vou fazer essa migração? Eu até entendo quem, assim, a pessoa nunca teve um computador, ela vai começar a ser creator e ela já vai começar a ser creator de iPad. Aí beleza, acho que até a adaptação vai, né? Porque ela tá indo, qualquer caminho seria uma coisa nova. Mas eu, como usuário de Mac, ainda tentando usar o iPad, eu fico esbarrando em muitas limitações chatas que eu vejo que atrasam o meu trabalho. É o Pixelmator Pro do iPad. Eu acabei de falar que ele é igual ao do Mac. Mas, por exemplo, se você abre um arquivo com uma resolução muito grande e começa a criar muitas camadas, chega uma hora que ele fala, pô, você não consegue. Ele tem um limite de camadas que no Mac não tem. Muito provavelmente por causa de RAM, né, que a vasta maioria dos iPads tem 8 GB de RAM hoje. Alguns têm um pouco mais, mas a maioria tem 8. E a Apple também limita o quanto de RAM os apps de iOS pode usar, enquanto no Mac não existe essa limitação, né? Então, isso já pode ser um problema para quem trabalha com arquivos grandes, por exemplo. Então, todo o ponto do artigo é esse, que o iPad está ficando cada vez mais avançado. Dá para fazer mais coisas, tem janelinha, tem Final Cut, tem Pixelmator, mas ainda assim não chegou lá, né? E quem sabe um dia chegue, que também toda aquela coisa que a gente sempre brinca. O problema do iPad não é hardware, né? O meu iPad tem o chip M4 dentro. É praticamente o mesmo chip que eu tenho no meu MacBook. Mas, pô, você liga no monitor externo, é tudo meio engessado, meio limitado. Você ainda não consegue usar exatamente como você espera de um Mac, por exemplo. Então, vamos ver se nas próximas versões algo muda, mas fiz o meu desafio anual de tentar trabalhar com o iPad e continua não sendo dessa vez. E qual foi a reação que você ouviu das pessoas que leram, assim, tirando os idiotas que só querem xingar porque faltou abraço, mas de críticas ou de comentários construtivos sobre o que você postou? Qual a impressão que as pessoas têm sobre isso? Olha, eu vejo que é muito meio a meio, porque eu também percebo que existem muitos entusiastas de iPad. E os entusiastas de iPad uma vez falam, não, o iPad é super bacana, o iPad é super versátil, o iPad faz isso. Mas é aquilo que eu falei, faz, mas é um caminho alternativo, você tem que, em vez de um clique, são 3, 4. Quando a pessoa é entusiasta, ela realmente gosta do iPad, gosta do touchscreen, ela aprende a se adaptar. Eu entendo a pessoa, né, falar que dá pra fazer, que realmente tem coisas que dá pra fazer. Mas, pô, o ponto é que essa adaptação é muito chata. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente que também fala, não, realmente, cara, eu também tentei usar o iPad como computador e tá na gaveta de casa, tá na gaveta do armário, não uso, virou um... Né, comprei um iPad Pro pra assistir vídeo no YouTube. Esse é clássico. Eu meio que faço isso. Eu comprei um iPad, eu gosto dele e tal, mas assim, 10% do meu uso de iPad para trabalho, os outros 90% eu usando pra ver vídeo, abrir o Reddit, consumir site, são coisas muito pontuais que eu poderia fazer no iPad mais baratinho, né? Então, eu vejo que tem os entusiastas de iPad, mas também tem muita gente que fala, pô, realmente, eu comprei o iPad achando que ia mudar minha vida, que ia ser meu próximo computador e... virou um tabletão caro que é legal de ter. Você falou sobre como o problema... A gente já sabia disso, né? Uma novidade, não um grande insight, que o problema não é hardware. O MacBook Neo, ele é a prova disso, né? Você falou, tem um chip M4, o iPad Pro, e cara, se você botar um sistema de Mac num chip mequetrefe, entre muitas aspas de iPhone, o bagulho funciona, né? Todo review que a gente viu era o pessoal percebendo durante o review que aquele vídeo não era o que eles iam imaginar. E fala, cara, não é que o bagulho tá funcionando mesmo? Eu vou até pular uns testes aqui, porque é óbvio que ele vai funcionar. Deixa eu botar uns mais... Cara, tá pegando também. Então isso surpreendeu bastante, né? Porque a gente tá acostumado a pensar na limitação de um produto que é, entre aspas, feito para ser mais limitado com um iPad de base, mas a treta não era essa, nunca foi. Né? Isso é muito curioso. E as defesas que eu vejo do iPad, geralmente elas são meio repeteco do que a pessoa já leu em algum lugar e falou, não, é verdade, eu gosto do iPad, então eu vou usar também esse argumento, que nem faz parte do dia a dia da pessoa mesmo. Mas soa bonito.
Ela fala isso. A impressão que eu tinha é que você ia receber um pouco disso, assim, como comentários, especialmente da defesa, não de ser defensivo de um jeito agressivo, se é que dá pra entender o que eu tô dizendo com isso, mas se ela fala, tá, mas como é que você usa? Não é possível que você não tenha algo que lá no fundo você sabe que você tá perdendo mais tempo do que deveria por conta de uma decisão só de não querer irritar o pessoal do Mac, que o iPad tá ficando próximo de, sei lá, né? Porque isso também nunca fez sentido. Então é uma posição muito curiosa sobre tudo isso. Exatamente. Mas eu gosto, de novo, desse desafio de todo ano me aventurar com o iPad. Vamos ver agora quando sair o iPad OS 27, se vai mudar algo significativo. Tudo indica que não, porque estão falando que vai ser o pessoal até brinca, né? O iOS Snow Leopard, que vai ser o ano em que a Apple só vai arrumar bugs e não vai ter tanta novidade assim. Mas eu espero, eu gosto do iPad como produto. Eu acho super bacana ter um tablet, touchscreen, a canetinha é útil para certas... Eu amo editar foto no iPad, que tem o Apple Pencil, é mais preciso para fazer correção num pontinho específico que eu quero corrigir, versus o dedão que você bota o mouse. É super bacana, tem usos muito legais para o iPad. Pô, no avião, o iPad é de umas polegadas, né? A bandejinha do avião cada vez menor, né? Você vai colocar um MacBook e nem cabe. Agora o iPad, né, é menorzinho, ele cabe, eu consigo trabalhar no avião, escrever um texto, então ele é útil para algumas situações. Mas aí eu olho, justamente, eu falo, pô, ele tem o chip M4, ele custa mais caro que um Mac, e ainda assim tem umas limitações tão bobas, né? Umas limitações de software, igual você falou do Neo, que o pessoal acho que tava pensando que ia testar, ele falou assim, vamos ver se ele abre o Photoshop. Claro que ele abre o Photoshop, roda o macOS, ele vai abrir o Photoshop, ele vai abrir o Final Cut, né? Não é esse o ponto. Mas é esse tipo de coisa que você meio que espera de um iPad, você fala, vamos ver se ele abre tal coisa. Nossa, né? Olha, tem Photoshop no iPad. Então, o problema do iPad, ele continua, no fim do dia, sendo o sistema, né? O sistema dele é limitado, tá longe de surrar. O hardware é muito legal, o iPad é bonito, tem uma tela incrível. Pô, o iPad tem tela OLED, nem o Mac ainda tem tela OLED, né? Tem tudo isso. Mas, em questão de software, o iPad ainda tem muitas amarras que para você trabalhar mesmo nele, a menos que você esteja muito disposto a adaptar seu workflow, é uma paciência que eu, pelo menos, não tenho. Quando eu começo a ver que eu tenho que tem que fazer isso, tem que clicar aqui. Deixa eu voltar pro Mac logo. Pra mim, pelo menos, é sempre assim. Boa. É claro que todo mundo que escuta aqui tem a possibilidade de ir em gigahertz.fm/feedback e mandar as impressões de vocês a respeito disso com aquela educação de sempre que a gente sabe que vocês têm. E para finalizar o episódio, Felipe, pelo segundo ano consecutivo, já virou tradição, vazou lá na Macworld o que podemos esperar de cores dos próximos iPhones, com base em escala Pantone e com as suas fontes. E teve uma cor das que você vazou. Bom, teve uma que eu achei linda. E teve outra que ela tava bem, vai ter, não vai, vai ter, não vai. Você disse que vai, que é a opção preta. Vamos falar sobre as cores, Felipe. Vamos falar sobre as cores. Então eu trouxe lá na Macworld uma reportagem que ouvimos ali de nossas fontes, que a Apple... são as cores que a Apple estaria testando para o iPhone 18 Pro. No ano passado a gente publicou as possíveis cores do iPhone 17 Pro e, no fim das contas, meio que estava certo o que a gente publicou, mas eu sempre deixo o aviso de que cor é um negócio que a Apple consegue mudar meio que, não de última hora, ela não vai mudar as cores faltando uma semana para o lançamento do iPhone, mas geralmente a produção em massa dos iPhones começa ali em junho, quando ela começa realmente a produzir para lançar em setembro, então ela ainda tem 2 meses aí de folga para se algo der errado ou se algo não sei como que ela consegue descartar uma das coisas, como a gente já viu no passado. O iPhone 10 mesmo, ela testou o iPhone 10 dourado, que depois a FCC divulgou lá uma homologação, que daí tinha o iPhone 10 dourado, todo mundo ficou, existiu o iPhone 10 dourado, e ela só foi lançar um ano depois do 10S. Então acontece, mas o que a Apple está testando agora para esse ano? Né? Falando de 18 Pro. Um azul bem clarinho, que até talvez lembre um pouco o azul Sierra do iPhone 13, que eu achava lindo. Eu tive o 13 Pro azul e eu achava lindo essa cor. Um vermelho quase roxo, né? Eu até chamei ele de um cereja escuro, né? Um dark cherry, que todo mundo tava falando que ia ter o iPhone vermelho. E aí o pessoal já tava pensando naquele vermelhão intenso. E pelo menos o que eu escutei é que vai ser um vermelho escuro, quase um roxo mesmo. Uma cor bem mais escura. Preto, parece que a Apple segue testando um modelo cinza escuro, né? Não chega a ser um pretão, mas um cinza escuro. Deve ser um dos 50 tons de cinza espacial que a Apple inventa de cada década, e ela inventa um novo nome para o cinza espacial dela. E o clássico prata, que também deve continuar na linha. De novo, não quer dizer que ela vai lançar essas 4 cores. Porque no ano passado, eu até lembro isso na matéria, tanto a gente e o Sonny Dixon, que é um cara que geralmente quando ele posta algo assim é muito certeiro sobre
questão de design de iPhone e tal, ele tinha falado que a Apple muito provavelmente também lançaria um iPhone preto, o iPhone 17 Pro na cor preta. Ele até vazou lá os botõezinhos, né, o ring da câmera, e tinha o laranjinha, o azul escuro, o prata e um preto. E no fim das contas o preto nunca existiu. Pelo que as nossas fontes falam, esse ano de novo a Apple tá testando um modelo preto, mas eu também não sei se ele vai ver a luz do dia, porque mais uma vez tá meio cedo, a Apple ainda tem tempo de talvez olhar e falar, risca demais, não, preto deixa de fora, que parece que esse teria sido um dos motivos que a Apple não lançou um 17 Pro preto, que agora é alumínio, ela achou que, né, riscaria demais, preferiu não lançar. Mas dessas cores aqui, eu acho muito interessante a escolha do Dark Cherry, né, desse quase roxo, que eu acho que é a cor que vai ser a grande cor de marketing, como esse ano é o laranja, e para quem é fã do laranja, infelizmente parece que ele vai ser descontinuado mesmo, a Apple não deve manter. Até porque, assim, pensando por um lado, eu lembro que acho que o Gurman falou, talvez a Apple até queira manter o laranja, porque é uma cor que tá fazendo muito sucesso. Mas eu enxergo que ela faz sucesso não só por ser um laranja chamativo, mas por ser a cor do iPhone novo. Eu sei que muita gente ama ter o iPhone que é o iPhone que tá no banner da loja, né? Que é aquele, nossa, esse é o iPhone novo. Você bate o olho e sabe que é o novo. Aí se ela deixa o laranja já, né? Pô, o laranja tinha ano passado. Agora o iPhone do ano vai ser o cereja, né? O vermelho escuro. Então deve rolar essa substituição. Mas nossa, eu ficaria muito em dúvida se eu tiver que escolher entre essas cores. Porque talvez eu iria pra um Dark Cherry, mas das minhas é a menos favorita. Eu amo azul, adoro azul, já tive o iPhone azul, então me sentiria tentado. E um preto clássico também, né? Eu mesmo senti falta esse ano que eu via o laranjão dos rumores e falei, pô, não, vou comprar o preto que laranja não dá. E não teve preto. Então, quem sabe? E você, Marcos, me diga, o que você achou dessas opções de cores? Se você vai trocar de iPhone, né, caso você vá trocar, qual que você escolheria? Eu não devo trocar de iPhone, mesmo porque o que sai de rumor, até você falou, né? Tirando as cores, Então eu não sei. Se eu fosse comprar, seria o Dark Cherry em tempo recorde. Eu achei linda essa cor. Cara, teve faz uns 3 anos no ADT, eu falei que eu queria ver um iPhone dessa cor, e eu acho que eu falei Dark Cherry. Ou tenho dito Black Cherry, sei lá. Mas era exatamente isso que no olho da minha mente eu via quando eu pensava no iPhone dessa cor, sabe? Então se for rolar isso mesmo, esse cereja amarena, sabe assim, a que vai no Manhattan, é essa, eu acho lindo. Mais até do que o preto. O preto, tudo bem, né? Tem que ver a hora que fizer, né? Isso que você falou. A Apple tem que ver se ela vai fazer, antes de riscar, etc, etc. Eu acho é carvão. Eu não sei, não rola pra mim. Se ele fosse mais brilhante, menos fosco, talvez eu até gostasse mais. Tipo um Jet Black. Cara, o iPhone, esse aqui, Jet Black, nossa, me vê 2. Mas não vai ser o caso, né? Então, pra mim, seria... É engraçado que o azul claro, ele nem passa na minha cabeça como possibilidade, não é pra mim mesmo, assim. Você falou, eu curto. Maravilha, né? Cada um tem o seu. Mas pra mim, o Dark Cherry, eu achei a coisa mais linda. Se eu for comprar, acho bem improvável. Eu tenho trocado de iPhone a cada o quê? 3 anos, 4 anos, já não precisa mais trocar todo ano, né? Mas seria esse sim, isso, sem dúvida. Inclusive, agora cedo eu vi que teve um leaker, acho que foi o Ice Universe, que sempre tá publicando algumas coisas. Na verdade, não é nem um leak, mas ele postou uma foto, acho que até o famoso Majin Buu, que tava sumido, reapareceu esses tempos no X. Falei, nossa, gente, o Majin Buu voltou. Ele voltou como se nada tivesse acontecido, né? O cara ficou 6 meses em off, acordei. Ele é Mariah Carey, que volta em épocas específicas do ano. Ele é a Mariah Carey dos leaks de Apple, Exato. basicamente. E eles postaram, né, aquelas capinhas, aquelas películas, capinhas que o pessoal coloca na câmera traseira do iPhone pra proteger, pra não riscar, e geralmente elas são da cor do próprio iPhone. E eles postaram uma foto que as fabricantes chinesas já estão fazendo essas capinhas, esses moldes, justamente nessas cores que eu publiquei. Então tem a capinha lá preta, daí dá pra até ter uma noção melhor de como seria a cor na prática, que né, a cor digital versus ela em iluminação e tal, acaba mudando um pouco. O Dark Cherry dá pra ver que ele é bem escuro mesmo, não é uma cor gritante. O azul é um azul bem clarinho, e aí tem o prata convencional de sempre. Então nessa foto dá pra ter uma ideia melhor de como que essas cores devem ficar ali em condições reais de iluminação. Mas
provavelmente, pelo menos 3 dessas 4 opções serão as cores dos novos iPhones. Maravilha. Tô bem curioso sobre a opção preta, ver se a Apple vai mesmo fazer e fazendo, como é que ela vai mitigar o problema ou não. Falar, gente, transferência de materiais, lidem com isso, né? E tá tudo certo, como foi nesse ano. Tô sendo injusto, de fato era isso. Você não vê Scratchgate no iPhone, né? Todo, sim, eu sei que tem gente que maltrata bastante. E outra, até hoje, escutei ontem isso. Hoje não deu tempo ainda que eu não saí do quarto. Mas nossa, você tem coragem de usar o iPhone sem capinha? Eu não teria coragem. Todo mundo usa com a maldita capinha. Então, se vai arriscar, se riscar a tela, é um problema, né? Mas de resto, acho que isso deve até entrar na conta, né? Falou, cara, a pessoa que vai usar sem capinha, ela sabe que ela tá sujeita ao bagulho riscar e a maioria das pessoas vai usar com capinha mesmo e é isso, né? Então não sei nem se é um problema tão grande quanto a gente imagina que seja na prática. Pior que fora do YouTube, sabe? Exato. Pior que o iPhone Jet Black não deve ser, né? Que você olhava pra ele, pô, riscou. Né? Tinha até disclaimer assim no site da Apple, que você tinha que ter cuidado pra limpar ele, não sei o que lá. Então, pior microabrasões. Exato, microabrasões. E é engraçado você falar de capinha, né? Porque eu sinto a mesma coisa. Também tem Apple Care, uso sem capinha, uso sem nada. E aí, às vezes o pessoal peça pra alguém tirar uma foto, o pessoal pega do celular, ó, meu Deus do céu, como que você tem que medo de segurar seu telefone? Gente, só usa. Então devolve daqui, pega o dele que tem capinha. Exato. O pessoal tem até medo, assim, de segurar o iPhone sem capinha e... no fim das contas é isso, o pessoal nem liga muito pra cor. Eu vejo muita gente falar, eu até queria tal cor, mas na loja só tinha esse, foi esse mesmo, que depois vou botar capinha, não vai fazer diferença nenhuma, né? Exatamente. Mas eu confesso, eu evito de dar meu telefone na mão das pessoas por causa disso. Porque, primeiro, sempre que eu dou é a mesma coisa. Nossa, deixa eu segurar aqui. Segura como você segura. É só segurar. Não faz piada, se concentra. Né? Que é nessa hora que você faz a bobagem, né? E sim, eu sei que muda mesmo o tato ali, a textura, talvez fique mais escorregadio, especialmente se a pessoa tá acostumada. Sei lá, cara, você vai num bar, todo mundo dizendo, tira uma foto, dá o telefone e tal. Agora você não tá acostumado a segurar todo mundo o telefone com capinha. Vai pegar esse sem capinha? Pode escorregar, né? Então eu evito, porque eu tomo cuidado com o meu, né? Ele tá aqui em cima da mesa agora, em cima de uma carteira, que a carteira é fofinha, porque a carteira, senão ia estar em cima da madeira. E eu não quero isso, né? Então eu tomo esse cuidado. Mas enfim, acho que a maioria das pessoas usa mesmo a capinha. Não é porque é descuidada, mas é parte de ter um telefone e ter uma capinha. Isso que eu observo, de olhar pra humanidade, sabe? Virou costume. Assim, você compra o telefone, sai da loja e já vai na loja de capinha do lado, né? É isso, é. É que nem você comprar sem bateria, você comprar sem capinha, sabe? Nem passa pela cabeça da pessoa que ela pode usar sem capinha. Como assim? Tá faltando um pedaço. Muito bem, para achar os links do que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/a fonte/196 ou dá uma espiada nas notas do episódio aqui no seu player de podcasts. Obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, vocês que recomendam o A Fonte, obrigado para quem recomenda. Se você chegou agora, bem-vinda e bem-vindo. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a saber quais vão ser as cores dos iPhones a partir desse ano. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, eu tô como MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência e o A Fonte, é isso, né? E também o Área de Trabalho, apresento pra Lura o IA Sob Controle. E vocês encontram meus textos no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.